Agora, Olá, tudo bom? olá, tudo bem? É, boa tarde, pessoal. Aqui é a Cláudia Carnevisques e essa é a Juliane Gonçalo, minha grande amiga de uma velha história, diretamente da Praia Grande. É, hoje eu chamei a Juliane porque a gente tem conversado com vários professores, várias professoras, na verdade, né? A maioria professoras, que tem comentado sobre as dificuldades aí desse período de isolamento e como que isso tem sido para as professoras mães, principalmente para aquelas que estão dando aula, e aí virtualizaram as aulas e geralmente os professores não é nem que não estão capacitados para isso, né? Não foram contratados para isso, né? As aulas não eram virtualizadas, né? A gente foi contratado presencialmente. E aí, como a Juliane é mãe também, eu chamei ela hoje para ela dizer para a gente aí como que tá aí em Santos, né, Santos, São Paulo, como que tá aí para vocês a questão do isolamento, a questão do filho, a questão da escola, a questão da pós. Boa tarde, pessoal. Obrigada a todo mundo que está prestigiando a nossa conversa. Um beijo, Cláudia. Muita saudade. Um prazer estar falando com você. Então, vou contar um pouquinho da minha experiência nesse período de isolamento. Eu sou professora de educação física em Cubatão e sou orientadora educacional em Santos. Também sou mestranda da Unifesp, tá? Em Ciências da Saúde. E mãe e filha, também tenho um pai idoso em casa, que é do grupo de risco, né, que eu preciso tomar bastante cuidado. Então, é uma situação bem complexa, né? Aqui, quando começou a cogitar o isolamento, uma semana antes, eu já isolei meu filho por conta do meu pai, né, para trazer menos riscos para ele, né? Eu continuei ainda trabalhando durante mais uma semana, mas o meu filho eu já isolei em casa também. Foi um pouco difícil do meu pai entender que a gravidade da situação. Ainda saiu mais algumas vezes, foi no mercado, foi na lotérica, e demorou um pouquinho para entender a gravidade que precisava ficar em casa, né? Expliquei para o meu filho também, mas um dia ele acabou descendo, foi para a quadra brincar com os amigos. Eu cheguei aqui, fiquei de cabelo em pé, e aí até a síndica do nosso condomínio acabou fechando os espaços comuns porque as pessoas estavam com um pouco de dificuldade de entender, né, o que era preciso fazer. Em Cubatão, eu senti mais como professora. A minha escola, a direção começou a propor que nós fizéssemos algumas atividades à distância, orientando os alunos pelo Facebook, numa página que é da escola. Houve alguns questionamentos dos professores, né, a respeito da validade desse conteúdo que seria passado e também da questão do acesso dos alunos a ter acesso mesmo até à internet, né, porque a gente fica numa comunidade, num bairro que atende uma comunidade bastante carente, né, de pessoas que moram até em palafitas, e tem alguns alunos que moram nesse bairro. Então, houve esse questionamento da questão da reposição também, como seria isso depois, né, os professores se desdobrando para poder planejar aulas à distância de uma maneira diferente, usando outra metodologia, dando sequência a esse conteúdo, e depois a SEDUC, ela validaria esse conteúdo que foi passado, valeria como reposição. Então, todos ficaram muito preocupados e houve alguns questionamentos, mas, enfim, resolvemos abraçar a causa. Eu cheguei a mandar a atividade uma semana, e eu não consegui acompanhar também a postagem da minha atividade, fiquei esperando para dar sequência. Depois, no questionamento, ela não havia sido colocado como público, né? Então eu não conseguia ter acesso e não tinham me adicionado como amiga naquele grupo. Então, para você ver, nem eu nem os alunos tivemos acesso, né, a essa atividade aí no tempo correto.
e ficou defasado, mas nessa mesma semana a SEDUC colocou um comunicado dizendo que não eram para as escolas, apesar da boa intenção, era para suspender esse tipo de programação, né? Que não era para estar comandando atividades à distância para os alunos, porque depois eles iriam organizar como seria feita essa reposição, tá? E ficou bastante. Alguns pais ficaram descontentes, porque era alguma coisa, alguma atividade, alguma satisfação que a escola estava dando para os filhos, né? E de repente não tem mais nada. E eu senti realmente que a Secretaria de Educação de Cubatão deixou de dar uma satisfação para a população, até para nós professores mesmo, ficamos um pouco perdidos. Já em Santos, eu sou orientadora e acompanhando também esse processo, a SEDUC, a equipe pedagógica da Secretaria de Educação, né, preparou um canal de atividades para que os estudantes da rede tivessem acesso, né, a um conteúdo bem unificado. Eles foram bem organizados e fizeram isso rapidamente. Né? Mas quem que está dando esse conteúdo? Esse conteúdo são os profissionais que trabalham na Secretaria de Educação, não os professores que estão na escola, os professores que trabalham na Secretaria de Educação, tá? Que fazem a parte dos técnicos da SEDUC mesmo, tá? Então, eles se organizaram rapidamente para poder disponibilizar algum conteúdo. Mas, embora pouco tempo depois, a gente também entrou em recesso, né? E estamos aguardando agora como será após o término desse período. No mestrado profissional, né, o meu mestrado, ele tem, acho que, mais que 90% de profissionais da saúde, né, então, houve uma discussão no nosso grupo de WhatsApp, quando foi proposto pela coordenação do mestrado uma enquete para saber o que nós acharíamos de continuar, né, por meio de plataforma virtual, as disciplinas, né, os seminários, enfim, as atividades que tivessem para dar continuidade, mas houve uma preocupação porque muitos dos mestrandos estão na linha de frente, trabalhando muitas horas por dia, né, com uma atenção muito grande. Eu mesma não estou na linha de frente, mas demorei um pouco para me acostumar com essa situação e para conseguir produzir alguma coisa até da minha pesquisa, né? Então, imagina as pessoas que ainda estão trabalhando, se arriscando, né? E vendo de perto tudo isso que está acontecendo. Então, muitos de nós resolvemos ser solidários aos nossos colegas e na hora de votar nessa enquete, pedimos para que não fosse dado continuidade nessas atividades nesse momento, porque muitos seriam prejudicados, a maioria dos mestrandos, né? Por falta de tempo e por falta de condição psicológica, física, emocional de dar continuidade ao trabalho. Então, foi suspenso esse calendário, ele vai ser reprogramado para depois, né? Vamos reorganizar, eles vão reorganizar esse calendário. E agora as atividades que vão ter continuidade são só as orientações mesmo, né? E acredito que cada orientador também está sensível à situação do seu orientando, se é uma pessoa que está na linha de frente, se de repente é outra que não tem condições de produzir tanto, né? Então, acredito que não tenhamos maiores problemas. Eu, como mãe, né, li muitas coisas, escutei muitos relatos sobre o homeschooling, né, sou professora, mas realmente não achei uma boa ideia, estressou, teve crise de ansiedade aqui em casa. O Vinícius surtou, o Vinícius ele tem 10 anos, está no 6º ano, né, foi um ano de muitas mudanças, porque ele vem de uma escola pequena, onde ele tinha 5 colegas na classe, foi para uma escola maior com 30, né? Então, mudança porque agora 6º ano, já é o ensino fundamental 2, um professor para cada disciplina, escola grande, tudo diferente.
Então ele estava se adaptando e a gente caminhando aí nessa nova jornada. E, de repente, essa nova jornada ela se transforma de novo, né? A escola, depois de uma semana, começou a oferecer o conteúdo online. É uma escola onde os professores, né, estão muito preparados para utilizar as mídias digitais, até porque é rotina deles, eles já trabalhavam com o Google Classroom, né, tem uma plataforma da escola, onde ele acessa, eu acesso, tem o conteúdo deles semanal, então diariamente, né, eu consigo acompanhar. Ó, tô vendo a Daniela Roque, que pediu para que eu comentasse sobre o homeschooling. Professora também, uma super professora mestranda como eu, minha colega de mestrado. E realmente, né, ela fala aqui que a hora de cuidar é um desgaste emocional muito grande. Então, é uma escola que ela está muito preparada. Na primeira semana foi pesada a carga de conteúdo. Foi nessa semana que o Vinícius entrou em crise, né? Começou a suar, Tadinho. e o coração bateu forte, e ele se abanava, e eu falei, filho, o que que foi? Ai, mãe, eu tô nervoso, tem que entregar coisa amanhã, é muita coisa, muita coisa. Eu falei, calma, coloquei pro banho, coloquei para dormir, no final das contas coloquei no carro, passei no drive-thru do Mac para ele poder comer alguma coisa e ver um pouco a rua, né? Já era a segunda semana de confinamento dele, e aí dei uma acalmada. No outro dia eu mandei e-mail para os professores, porque havia a data da atividade e uma data limite para entregar. Explicando que a gente também estava vindo de uma mudança, mudamos de casa, ficamos sem internet, ele estava tentando fazer pelo celular, só naquela semana que eu tinha conseguido instalar a internet em casa, e explicando que ele, mesmo com as atividades atrasadas, ele ia dar conta do conteúdo, nós iríamos fazendo aos poucos, né? Eu acompanhando mais de perto. E aí os professores explicaram que não era para me preocupar, que era só uma exigência da própria plataforma colocar uma data de entrega, mas que não valeria uma pontuação. E nós fomos fazendo aos poucos. Eles adequaram também melhor o conteúdo a partir da segunda semana, coisas muito interessantes, coisas realmente que incentivavam e facilitavam essa participação dos pais na atividade. Então foi até bacana a gente fazer algumas coisas juntos. Mas assim, eu tinha que ficar à disposição dele, né, para poder dar conta dessas atividades. E todo o resto acontecendo. E tem que sair para ir no mercado, e faz comida, e a casa, né? E você não está acostumado com essa rotina maluca. Você tenta criar uma rotina, né? E então a gente sentou, nós dois juntos, nós sentamos, começamos a colocar horário nas coisas e decidir o que a gente faria em cada período, né? Colocamos leitura, exercício, a própria lição de casa, né? Então foi isso que nós fizemos. O Vinícius, além das atividades da escola, ele faz catequese, né, na Igreja Católica. A professora da catequese também mandou os conteúdos e eu deixei passar. Falei, depois a gente vai fazendo, né? E aí estamos fazendo aos pouquinhos, também no nosso tempo. Eu resolvi aqui em casa não respeitar esse tempo do outro, mas respeitar o tempo dele, o nosso, né? Então, nós temos uma rotina de estudo, né? De outras atividades, variamos aqui, eu sou professora de educação física, tem dia que a gente joga queimada com a bolinha de meia, tem dia que a gente faz a aula de taekwondo, porque ele também faz na live do professor dele, tem dia que a gente faz o Just Dance no videogame, e a gente vai variando. Hoje eu acordei inspirada, né, fui fazer balé, e descobrimos, né, porque eu não estava acompanhando a plataforma da escola, e descobri que ele estava de férias essa semana. Ele vibrou. Então, para você ver como estressa o homeschooling, porque ele não está indo para a escola, ele sabe que as férias não vão ser como são as férias normais, que ele vai poder ir para a piscina, que ele vai passear na praia, que ele vai brincar com os amigos, mas ele vibrou mesmo assim porque está de férias, porque deixou essa obrigação. Eu acho que é muito estressante, né?
Então, essa semana, nós iniciamos a semana já pensando em outras atividades, naquilo tudo que dá prazer para a gente e que geralmente a gente não tem tempo de fazer, né? Então, eu voltei a estudar francês. Ele hoje começou a estudar inglês de manhã, já foi tocar flauta. Eu fui para a sala fazer aula de balé, porque você sabe, né? Minha formação lá desde pequenininha é em dança, e fazia muito tempo que eu não dançava. Hoje eu coloquei uma aula no YouTube e fui fazer uma aula de balé. Então a gente teve tempo, na hora que saiu essa obrigação de dar conta dessa atividade da escola, de pensar no que a gente gosta, né? E no que geralmente a gente gosta e fala, eu não tenho tempo para fazer. E fazer agora, né? Então é tudo isso, é uma mudança realmente muito drástica, uma mudança que é imposta, né? Que você não tem escolha. A gente precisa respeitar esse isolamento social, né? Até porque a gente tem, há exemplos aí outros países, né? Eu tenho uma irmã que mora na Itália, que está passando por isso de uma forma muito mais rigorosa lá. Eu tenho amigos na Europa, né? Beijo, Tati, obrigada. Que estão passando lá respeitando. Portugal tá rigoroso. A Marijane também está assistindo a gente. Passes para a gente, né? Conta como tá lá. O filho dela teve contato com uma pessoa com o Covid-19 e teve que ficar em isolamento dentro de casa, sem falar, com seus familiares ali. Ele ficava num quarto isolado e respeitou isso. O Ministério da Saúde monitorando por telefone, né? Então, beijo, Rúbia. Então, assim, o fã-clube, o fã-clube, né? tá Obrigada, gente. Prestigiar a Érica também, olha aí, as amigas, né? Então, nós estamos vendo isso acontecer no mundo. Talvez a gente ainda não tenha sentido tão forte, né? Isso aqui, por mais que já tenha alguns conhecidos que ficaram doentes, mas eu acho que falta ainda um pouco para entender a gravidade da situação. E é uma situação, como eu te disse, imposta, nós não temos escolhas, né? Temos que ter consciência. Muitas pessoas na rua. Ontem eu passei de carro, vi as pessoas sentadas numa padaria, tomando cerveja, né? Eu falei, nossa, não estão entendendo. A minha sobrinha também, Cláudia, vou te mandar. Beijo, Bela, acompanhando. Então, a questão que eu levanto é que, assim, nesse momento a gente não está questionando o homeschooling como ele é visto ou como ele é vendido como um sistema, né? Mas sim que a gente não, os nossos filhos não estavam matriculados nesse tipo de escola, né? Que inclusive no Brasil não foi uma escolha nossa, né? Nem é permitido, né? Ainda não é permitido. Mas independente da posição nossa enquanto professores, o que eu levanto bastante é assim, eu falo, cara, eu tenho mestrado em educação, doutorado em artes, com ênfase, né, na formação de professores, e tô achando super complicado estar trabalhando com as crianças, porque o emocional não está garantindo, né? As pessoas estão bem, emocionalmente elas estão instáveis, principalmente por causa desse confinamento, né? Então, assim, não se cria criança em confinamento, né? A gente nunca ouviu falar que isso fosse uma coisa saudável, né? Então, assim, tem que ter um debate mesmo com os professores, com nós professores, principalmente com as mães, né? Que são professores, então nos dois lados, né? Estamos dos dois lados, né? Tanto do lado da professora quanto do lado da mãe. Para a gente debater junto o que está acontecendo, como que cada um está vivenciando esse momento, para a gente também tentar pensar em encaminhamentos saudáveis, principalmente, né? Antes da gente pensar em educação, a gente tem que pensar em saúde, né? Eu vejo por aí, né? Aqui em Manaus, agora eu acho que o pessoal está começando a se conscientizar, a gente está com uma realidade muito ruim aqui, em termos de Covid, né? Então, assim, muitos conhecidos, muitos colegas de trabalho, gente internada, gente entubada e gente morrendo.
Então, acho que para a gente aqui em Manaus está sendo bem pesado, porque, porque é uma realidade de vida e morte muito latente, né? E isso fica claro para as crianças também, né? Eles estão vivenciando isso. Pois é, eu acho que no caso foi uma experiência, né? Está sendo uma experiência muito válida, porque foi bem após quando se levantou uma polêmica aí no país com esse novo governo que temos, né? De mudanças na educação. E foi cogitado muito, né, a autorização do homeschooling, né? E muitas pessoas é, gostaram da causa, incentivaram, né, e disseram estar a favor de que isso acontecesse. E nós tivemos uma experiência agora na carne. E a gente vê muitas coisas nas redes sociais da experiência dos pais e até de uma outra visão de escola. Porque as pessoas realmente não pensam na escola e nos professores, às vezes, da forma como ela realmente é. Então, eu acho que isso abre uma oportunidade de debate e de reflexão muito grande por toda a sociedade, e principalmente para nós que somos professores e somos mães também, né? Porque a gente acaba não tendo a excelência para poder exercer essa função com os nossos filhos, porque é diferente. Eu sei que você tem experiência, nós trabalhamos com crianças, né, diretamente, você tem também, porque às vezes você falando, sou doutora, as pessoas não sabem da experiência que você teve, né, na educação básica. Ah, sim. E nós trabalhamos, né, com Por crianças, muitos temos anos. experiência disso, né, temos know-how, Mas mas santo é de muito casa não faz diferente. milagre. Exatamente. E outra, é uma condição emocional, como você disse, nossos filhos estão atentos ao que está acontecendo. Pessoas doentes, né, esse isolamento, a falta que eles têm do ambiente escolar, porque não é só uma questão de conteúdo, né? A gente sabe que a aprendizagem ela extrapola isso, todo aquele ambiente proporciona, né? Então essa convivência e tudo mais, eles estão atentos ao que está acontecendo na realidade e estão sofrendo também sofrimento. Essa questão do isolamento ela é algo que nos atinge gravemente, né? Nós somos pessoas que temos uma rotina que eu aproveito a minha casa à noite e fim de semana. Não estou em casa o dia inteiro, né? Então, isso tudo muda. E não é só a questão de você sentar e ensinar seu filho, mas é como que está a cabecinha dele, né? Como que vocês... Ai, perdi a Juliane. Filhas, Ah, agora voltou. oi? Voltou. Voltou? Continua. São várias famílias que de repente não tem uma estrutura aí para poder dar conta de tudo. Já pensou 2 filhos, 3 filhos, tem um computador, o pai, a mãe precisa fazer homework. Como é que fica essa situação? Né? O que eu dou prioridade? Então, talvez, será que a preocupação tão grande com essa perda de conteúdo, né? Será que isso não dá para recuperar? Será que esse tempo, não existem outras aprendizagens que vão ser mais importantes? E o que é importante nesse momento a gente dar prioridade, né? Então, o que? Uma situação super estressante, preocupante, nós vamos usar ferramentas para estressar mais, para agravar essa situação, né? Eu vi meu filho com uma crise de ansiedade, nunca isso havia acontecido em casa. É uma criança muito tranquila, mas ele começou a ter crise de ansiedade, né? Então, é muita coisa para administrar, não é simplesmente sentar do lado e ajudar a criança a fazer lição. É, e logo a gente vai começar a ter os dados de como que essa história vai se desenrolar, né? Porque era uma paralisação de 2 semanas que está se estendendo, né? Aqui nós já fechamos a 4ª semana e, e é estranho como você vai dialogar isso com as crianças, né? Eu tenho visto bastante as possibilidades de diálogo, porque eu chego para o meu filho e eu falo para ele, ele chegou e falou assim, vamos descer pro parque, vamos andar de bicicleta? Não pode. Ah, então eu posso ir na casa. Não, não pode.
Então, assim, é uma situação que ele olhou e falou assim, o coronavírus está em todo lugar. Eu falei, o coronavírus está fora de casa. Então a gente não quer ficar doente, né? Então eu vou conversando com ele. Mas assim, é, é algo extremamente novo, né? Porque eu falei, quando você está numa guerra, você está ali e você luta, você é um inimigo e você luta e você tem a possibilidade de sair para lutar ou de se esconder. E aqui a gente tem um inimigo e a gente só pode ficar escondido, né? Não tem outras possibilidades, né? Aqui tem uma fala, até o momento, tanto na escola pública e privada, a importância da escola tinha sido reduzida ao lugar onde deixamos nossos filhos, devido à insana necessidade de trabalharmos mais e mais. De certa forma, não deixa de ser verdade, né? Eu, por exemplo, os meus filhos estudam no integral, né? Eles entram 7 da manhã e saem 17 horas. Então, são 10 horas dentro da escola. Não deixa de ser verdade. Agora, outra coisa que a gente podia levantar é o quanto que a gente fica correndo atrás do conteúdo, né? Porque, assim, o quanto é super importante que as crianças tenham o conteúdo agora. Por que o conteúdo não pode ser atrasado? Porque não é só o conteúdo do meu filho ou da minha filha, porque eles não são mais bonitos que os filhos dos outros, né? Eles estão aí e vai atrasar o deles e vai atrasar o de todo mundo. E se fosse uma normatização federal, atrasa tudo, atrasa vestibular, atrasa ano escolar, atrasa tudo e vamos cuidar de uma coisa de cada vez, né? Mas não foi isso que foi feito, né? Não teve uma convenção nacional, né, para discutir isso. Eu acredito, né? A Tati está falando aqui também que muitas vezes as meninas da escola pública não terão acesso online. Então, tem certas coisas. Vamos depois disponibilizar uma plataforma de complementar. É o que você falou. Não tem que ter essa pressa, essa urgência, né, de dar conta de conteúdo, né? Até porque a gente sabe que às vezes a aprendizagem nem acontece. Você dá conta. Tem muita pessoa que conteudista dá conta do conteúdo, mas e o que as crianças aprendem, né? Então, eu acredito que seja isso mesmo, né? Você fala em ter um plano nacional de educação, eu acho que isso precisa ser repensado. A gente pode sim atrasar isso, né? Fazer uma programação diferente, pois somos todos que estamos passando por isso, né? Não é um município, não é um estado, é um país e é o mundo inteiro que está passando por isso. Né? Então, eu acredito que não tem a necessidade dessa correria, dessa preocupação insana em dar conta de conteúdo. Né? A gente pode atrasar, de repente, fazer um ano letivo diferente, né? Para poder, né, proporcionar as aprendizagens que são necessárias. Uma outra coisa que me preocupa bastante, nós tivemos em um ano aqui em Santos uma alteração no calendário por conta de jogos abertos. Então, o nosso ano letivo ele foi direto até setembro, se eu não me engano, agosto ou setembro. Nós não tivemos o recesso de julho. Foi muito estressante, muito, né? Eu falo assim, eu não tinha noção, porque eu conseguia chegar sempre em julho, era uma rotina, né? Que, enfim, eu conseguia dar conta e chegar em julho e respirar e depois prosseguir. Que seja uma semana, 2, 1 e meia, porque cada ano é uma programação diferente. Mas aquele ano nós seguimos até setembro e foi insano, insano. Então isso me preocupa muito. O que vai acontecer? Voltou em junho, vamos direto até dezembro, não tem Natal, não tem... Como que vai ser isso, né? Então, eu creio que precisa estudar muito bem o que vai ser feito, né? Vamos ampliar o que? Horas na escola, mas qual a qualidade dessa ampliação? Por que essa necessidade? Por que a gente não faz uma reprogramação, como você disse, para os anos, né? O ano que vem, como que a gente inicia o ano letivo? Porque esse tempo que estamos em casa agora não é um tempo produtivo, por mais que tenhamos atividades à distância, por mais que meu filho, de repente, tenha acesso a um conteúdo, né? E tenha condições de dar conta disso, né? O que os meus alunos da escola pública não vão ter, né? Não vão ter. Mas eu fico preocupada bastante como que vai ser essa volta, porque nós não seremos mais os mesmos, o mundo não será mais o mesmo, né? E
como que isso vai acontecer? E para a gente dentro da escola, né? Me preocupo bastante no mestrado também, que a gente tem um prazo, eu acredito que ele seja prorrogado, né? Eu estou no segundo ano, seria agora para terminar as disciplinas no meio do ano e depois seguir com a pesquisa, que eu teria um prazo até a metade do ano que vem para poder defender. Então, eu acho que vai ser estendido isso. Mas na escola também, como vai ser essa organização de tempo, né? A gente precisa pensar, abrir discussões e refletir a respeito de tudo isso, né? Porque senão a gente vai estressar ainda mais, porque vamos ter que, de repente, na hora de sair desse isolamento, aprender a lidar de novo com o mundo que vai estar posto lá fora, né? Tudo diferente. Como eu disse, conversei com alguns amigos, muitas coisas terão que mudar, né? A gente pensa até na economia mesmo, essa questão de, dessa centralização de altas fortunas e como vai girar essa economia, né? Tudo vai ter que ser repensado. E de uma maneira agora, na ordem mundial, não é mais um país em crise, a crise vai chegar depois de alguns anos aqui, não. Somos todos passando pela mesma situação. Então, a gente precisa também pensar como será esse retorno, né? Eu acredito que sem gerar ansiedade, para não piorar a situação, agravar a situação, porque é um momento onde você fica restrito, como seu filho não está entendendo, né? Esse vírus está em todo lugar, a gente precisa se cuidar de uma coisa que é invisível, né? E a gente tem muito tempo ocioso. De outra forma, a gente não está conseguindo dar conta de uma rotina que talvez a gente se imponha para tentar não deixar que as coisas fiquem perdidas, né? E quando voltar, vamos correr que nem louco atrás do prejuízo, né? Vamos dar conta disso? Como que vai ser? Então, eu me preocupo bastante disso, com isso. Acho que precisamos refletir e discutir bastante, né? Eu acho que o debate ele não se encerra aqui, né? Não se encerra hoje. Acho que a gente podia marcar outro encontro para debater, né? Tirar mais algumas considerações a respeito do que a gente está conseguindo interpretar aí, né? Porque é história de tempo presente, né? Mas, Ju, eu agradeço muito a sua participação. A gente vai. Esse vídeo ele está sendo feito aqui no Instagram, mas ele vai ser subido lá pro YouTube, né? Então ele vai ser editado e colocado lá. Até mesmo para a gente ter um roteiro, né? Eu quero falar com outros professores que estão vivendo a mesma situação e que a gente possa tirar algumas considerações mais assertivas com o passar dos dias, né? Mas que a gente consiga aí pensar alguma coisa até junto para esse retorno, né? Tanto para os nossos alunos quanto para os nossos filhos que também são alunos de alguém, né? Sim. A Dani está falando aí, né? Como que a gente vai conseguir acolher essas crianças, né? Com todas essas angústias. E nós também teremos as nossas, né? Sim. Muitas. Nossa, tem vários comentários aqui. Deixa eu ver, ó. No programa Novo Rumo, na TV Cultura, a presente ONG Escola para Todos, Priscila, deve ser presidente, né? Desculpa. A presidente da ONG Escola para Todos, Priscila, falou sobre essa organização à volta às aulas, do estudo em casa e da posição do MEC. Foi muito bom. Era bom a gente dar uma olhada, né, nessa visão dela. Grandes chances de o contágio, né, uma terceira onda de contágio. Eu acredito nisso também. Que a gente, talvez, quando a gente voltar, a gente não vai voltar voltando com tudo, assim, tipo, vai voltar tudo ao normal. Mas eu imagino que a gente vai voltar, assim, com algumas restrições de contato, com máscara, com... quando falam assim, quando a vida voltar ao normal, né? Eu acho que ela não vai voltar ao normal. Eu acho que a gente vai ter que se adaptar e é um novo ciclo, é um novo tempo de vida, né, que a gente vai ter. Se abre um novo tempo na história, né? Tem uma separação histórica aí do que foi antes desse isolamento e do que vai ser depois, né, Gil? O que você acha?
Eu acredito que sim, foi o que eu te disse. Nós vamos abrir a porta para um novo mundo, né? A hora que a gente poder sair e conviver. Até porque acredito que não vai ser a última pandemia que aconteça, né? Hoje a gente tem esse livre ir e vir pelo mundo inteiro, né? E então acredito que a gente precisa pensar como, porque foi algo que a gente nunca havia pensado antes, né? Como lidar com uma situação dessa. Eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar como vamos lidar com uma próxima situação dessa, né? E, enfim, vai ser bastante angustiante. Acredito que um retorno bem aos poucos mesmo, até porque isso não vai acabar tão rápido, né? E as consequências disso vão ser enormes. E a gente vai precisar aprender a lidar, né, com essa questão sanitária também, com essa questão de prevenção, com essa questão que deveríamos ter há bastante tempo em relação a outras doenças que não são tão graves assim e que a gente sabe que é recorrente. Eu trabalho numa área bem periférica em Santos, um bairro que não tem saneamento básico, e o problema de doenças de pele, de doenças respiratórias é muito recorrente nas crianças. Tá? Eu tenho criança que não tem resistência nenhuma, um sistema imunológico muito debilitado, que fica doente, que falta muito à escola, né? Então, a gente vê que essa ordem de saúde pública, de infraestrutura básica, ela reflete diretamente na educação, né? Então, como que a gente vai lidar com isso? Na semana passada nós estivemos na escola para distribuir cestas básicas para as famílias das crianças que estão inscritas no Bolsa Família, né? E a gente viu uma situação de bastante despreocupação. Eu havia estado lá no bairro, acho que uma semana antes, para levar algumas cestas básicas também, vi pouca circulação de pessoas na rua. Mas nesse momento que elas foram buscar a cesta básica, com crianças, sem nenhum equipamento de proteção, nós tínhamos toda hora que orientar esse distanciamento. Então, é bem preocupante, né? E vejo lá que eles já sofrem com essa questão de contágio, até de coisas que são simples, pediculose, é uma coisa que atinge frequentemente as crianças, mas que tem às vezes uma consequência bem grave, de infecções graves, né, por conta de uma falta de estrutura mesmo. Então, eu acho que a gente precisa repensar tudo isso, não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, e a gente precisa estar preparado para situações semelhantes. É isso mesmo. Tá bom, então, Ju, vou encerrar por hoje, mas a gente continua essa conversa em outro momento. Agradeço muitíssimo você ter aceitado o convite, tá bom? E que a gente possa ter mais momentos como esse. Obrigada, pessoal, que assistiu aqui conosco. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Foi um prazer conversar com você. É muito bom poder expor também, né, essa angústia que está aqui presente. E bom compartilhar com outras mães, né, que de repente pensam que a gente, que é educador, tira de letra tudo isso que está passando, que está acontecendo. E não é fácil para ninguém, né? E, como você falou, santo de casa não faz milagre. Tem outros jargões aí, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, é complicado mesmo lidar com criança no isolamento, com a energia que eles têm, né, com as ansiedades, com as nossas necessidades também, nosso isolamento, confinamento. Teve uma colega falando também da questão do homework, então é o marido fazendo homework, é o filho em homeschooling, e ela se desdobrando ali para poder, né, um acorda cedo, e a convivência que já o Hell's Office. Hell's Office. Exatamente. E assim vamos indo, não é fácil para ninguém, né? E muito obrigada pelo convite, estou à disposição, quero conversar outras vezes, falar sobre a dança, né, na minha formação, que a gente até queria falar, mas não deu tempo, mas vamos sim. Estou aqui à disposição,
com saudade. Beijo. Bom isolamento para você e para as Bom crianças. isolamento para você também. Beijão, tchau. E até a próxima. Beijo, tchau. Obrigada, pessoal.